Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos agora na fase de resolução da prova de matemática das 10 questões que caíram para o concurso da Petrobras. Eu entendo que algumas questões foram complicadas, como a questão de conjuntos, mas a gente vai trabalhar todas essas questões aqui no vídeo. Então, vamos lá? Bom pessoal, então vamos iniciar a resolução da prova de matemática de hoje, 4 de março de 2024. Pessoal, essa questão, ela envolve o cálculo da matriz inversa. Tem vários jeitos que você podia fazer esse exercício. Um deles, entender que C vezes C a menos 1 dá identidade, né? Onde a identidade é dada por essa matriz aqui, a identidade de uma matriz 2 por 2. Tá? Isso foi falado nos vídeos. Então, esta é a tua matriz C. Se você multiplicar por C menos 1 que ele deu, tinha que dar essa identidade aqui. Tá certo? Outra maneira seria você calcular a própria identidade, mas isso seria totalmente desnecessário, né? Mas calculando C vezes C a menos 1, você não encontra essa matriz aqui, por conta que esse elemento aqui acaba dando 413. Ele tinha que dar 1, tá certo? Então, na verdade, essa questão ela está errada, tá certo? Então, o produto de uma matriz vezes a sua inversa, ela tem que dar identidade. E a identidade, ela é representada em matemática dessa maneira, né? É uma matriz que pode ser escrita assim: todos os elementos da diagonal principal é 1 e os elementos da diagonal secundária é 0. Portanto, essa questão está errada. Aqui é o exercício 31, tá certo? Então, é aquela mesma coisa, né? Eu comprei tantos pães ao preço de tanto. Comprei tantos ovos ao preço de tanto. Então, você vai multiplicando a quantidade vezes o preço, mas a quantidade vezes o preço, você vai ter o teu preço total a pagar. É isso que acontece no caixa da padaria, não é isso? Então, o que acontece? Aqui, nós temos que o lado direito vai ser dinheiro, tá? Então, todo esse valor aqui em milhões, né, ele é dinheiro. Então seria a mesma coisa se você estivesse comprando coisas na padaria. Mas aqui você está trabalhando com barris de petróleo e quantidade de metros cúbicos de gás que tem unidade de dinheiro também. Você tem que multiplicar por dinheiro. Então você tem o seguinte, você tem X unidades, aqui eu coloquei o X, né? Você comprou X unidades, X barris, por 415 o barril. Então, você tem que multiplicar o X pelo 415, tá? É uma conta de vezes. X vezes 415, mas você comprou também você comprou Y unidades, né? Y unidades de metros cúbicos de gás, Y, ao preço de quanto? De 2, tá? Então, você faz 2 vezes Y, tá? Isso você pagou quanto? Comprando 415 de X e duas unidades, Y unidades a R$2. Qual é o preço total? O preço total é 26.695.000. Muito bem. Mas você tem o seguinte, que a quantidade das unidades dos dois produtos, ou seja, essas unidades são quais? X e Y. X e Y unidades aqui, ó. X unidades e Y unidades. Essas unidades somadas dá 490.000. E aí você pode achar o X, o Y, você pode fazer esse sistema de duas equações ou duas incógnitas. Ele pergunta, a distribuidora comprou quantos metros cúbicos de gás? Y, né? Y metros cúbicos de gás, tá? Então ele quer saber o Y. Pô, se você tem 415x mais 2y igual a um número, x mais y igual a outro número, você tem como achar o Y, tá? Tem vários jeitos de fazer isso. Bom, pessoal, um dos jeitos de você fazer esse sistema seria, então, você sumir com uma variável, né? Se você quiser sumir com x primeiro, você vai ter um problema que vai ficar uma conta muito grande, né? Então, o ideal é você multiplicar de baixo todo mundo por menos 2 e aí você vai poder sumir com y inicialmente e depois achar o valor de x. Nós vamos fazer isso, tá? Vamos multiplicar a equação 2 por menos 2, tá? Então, vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 2 vezes 490.000. Eu já podia fazer essa conta, né, de cabeça, dá para fazer, mas tudo bem. Agora eu vou somar
com a equação de cima, tá? Somando com a equação de cima, quem que vai embora? O 2y vai embora, né? Então fica, eu estou somando esse com esse, 415 perde 2, fica 413x, tá certo? Depois que eu souber x, eu vou jogar aqui o valor de x e achar o valor de y que ele está querendo, tá? Então, quanto que dá 23.695, 23.695, eu vou por aqui 10 ao cubo, menos 2 vezes nada, nada, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 4, 8 e 1, 9, vezes 10 ao cubo, tá? Você vai ter este resultado, né? 2, 2, 7, 1, 5 vezes 10 ao cubo dividido por 413. Por incrível que possa parecer, gente, isso aqui vai dar 55. Esse resultado dá 55 vezes 10 ao cubo. Tá? Então, você joga agora no lugar de x 55 vezes 10 ao cubo e aí você vai chegar no resultado. Vamos fazer a conta? Você tem que x mais y é igual a 490 vezes 10 ao cubo. Isto é a equação 2. E aí, você vai ter que o x é 55 vezes 10 ao cubo, mais y é igual a 490 vezes 10 ao cubo. 435 vezes 10 ao cubo, o valor de y. Metros cúbicos de gás. Nós achamos 435.000, que é o valor. Tá? Então, isso parece uma conta de padaria, né? Só que com números gigantescos. Então, a minha crítica é justamente essa. Ela poderia ter usado números mais redondos para saber se você sabe fazer a teoria envolvendo o sistema de duas equações a duas incógnitas, tá? Então, a minha crítica é essa. Esse exercício está certo, tá? O 31, ele está certo. Vamos prosseguir? O 32, ele já é um exercício mais simples, né? Porque se você tem dois aumentos sucessivos de 10%, você tem que entender que quando você aumenta uma mercadoria 10%, qual é o preço novo? É 1,10, tá? Então, aumenta o preço desse barril de 10%. Ele tem um valor de X. Por exemplo, ele custa 415. Se você aumenta 10%, para quanto que ele... Você pode fazer do seu jeito, né? Mas o ideal é você multiplicar por 1,10 duas vezes. Então, você pega o 415, multiplica por 1,10, pega esse resultado, multiplica por 1,10 de novo, você vai ter o preço final. E o preço final está dando 502,15. Tá? Então, o preço inicial era 415 reais o barril. E aí ele virou 502. E ele fala que quando você dá esses dois aumentos sucessivos, o preço será inferior a 500. Está dando inferior a 500? Não. Está dando superior a 500. Está dando 502,15. Portanto, esse exercício 32, ele está errado. Essa questão ela é bem simples, né? Ele envolve o preço do barril do petróleo, que é 415, e você dá dois aumentos sucessivos de 10%. Isso é uma coisa que todo candidato deve saber. Vamos prosseguir? Esse exercício eu achei o mais difícil da prova, tá? Trabalhoso, complicado, despende muito tempo para fazer, tá? 15 minutos talvez, 20 minutos talvez. Eu acho que foi um exercício muito complicado, muito pesado. Poderia ter um exercício de teoria de conjuntos mais simples, mas ele é um exercício complicado. Ela optou em fazer assim, tá? Eu achei esses dois resultados, não tá claro, tá certo? Não tá claro, porque quando ele fala que 48 não jogam basquete, ele está querendo dizer as pessoas que jogam, mas ele não está incluindo as pessoas que não jogam. Então isso é uma questão que poderia ser tranquilamente anulada, tá? Justamente por esse 48 não jogam basquete. Significa para você olhar só no diagrama de Venn, mas existem as pessoas que não jogam nada, né, que são 56 pessoas. Então, tá muito complicado esse exercício, mas eu fiz, tá? Eu vou falar para vocês aí o mecanismo, né, de se fazer esse exercício.
você tem uma plataforma de petróleo e a gente sabe que lá eles praticam o lazer, né? Dentro da plataforma, porque fica muito tempo lá, né? Era 15 por 15, agora é 14 por 21. Bom, são 166 pessoas, tá? O total. Então a gente já sabe que o total aqui tem que dar de 166, que jogam, que não jogam, que vão lá para a quadra e outros que vão ficar no alojamento. Então são 166 pessoas. E aí você tem o seguinte, futebol, basquete e vôlei. E eu chamei de FBV, futebol, basquete e vôlei. Muito bem. 58 praticam futsal. Muito bem, 58. Mas desses 58 tem os que só praticam futsal e os que praticam futsal e basquete. Então ele fala, 58 praticam futsal. Você guarda essa informação, não escreve nada ainda. Mas você sabe que 26 praticam futebol e basquete. Aí, futsal e basquete. Aí eu joguei o 26 aqui, porque eles praticam futsal e basquete. Então eu joguei o 26 aqui, tá? Faz as duas coisas, 26. Mas como ele tinha falado que 58 praticam futsal, então 26 para chegar no 58 é 32, eu tenho que colocar 32 aqui, ou seja, 32 só praticam futsal, tá certo? Esse tipo de notação aqui, quando só pratica, eu posso chamar isso de F barra. É uma coisa que eu que estou chamando para você saber que só pratica F barra, só pratica futsal, B barra só pratica basquete, V barra só pratica vôlei, tá certo? Então, se pratica os dois, eu não chamo de V barra, teria que chamar de V. Mas tudo bem, é uma anotação minha, para tentar fazer esse exercício bem maluco, né? E aí você tem 58 praticam futsal. E tá batendo aqui, né? 32 mais 26 dá 58. Quem pratica vôlei não pratica nenhum esporte. Então, o que eu fiz? Tá? Como você tem um diagrama de Venn aqui com o vôlei, com outros esportes, coloquei 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Ou seja, você só tem V barra. Só tem as pessoas que praticam só vôlei, que eu chamei de V barra. E eu vou tentar descobrir quantas são, né? Então, 26 praticam futebol e basquete, quem pratica vôlei não pratica nenhum esporte. Eu parei aqui, tá? Não pratica nenhum esporte. Então, eu coloquei 0 nas relações em que você tem a intersecção, tá certo? Então, 84 praticam apenas um esporte, tá? Então, o que eu fiz? Quem pratica um esporte, o 32 aqui, esse número, mais o B barra, que é quem pratica só basquete, mais o V barra, que eu não sei também qual é. Mas se eu somar 32, mais B barra, quem só pratica basquete, mais V barra, quem só pratica vôlei, ele diz que dá 84 praticam apenas um esporte, tá? Se você pratica apenas um esporte, você está dentro dessa situação aqui. 32 mais V barra dá 84, que são só essas pessoas que estão aqui dentro dessa região, tá? Dentro dessa região aqui, né, na verdade, que só praticam aquele esporte, tá? Então é 32 no caso do futsal, B barra que eu não sei, V barra e 84. Mas o 32 eu passo para o outro lado, certo? Eu sei que quem só pratica basquete, mas quem só pratica vôlei está dando 52. B barra mais B barra 52. E aí, 48 não jogam basquete. Essa informação eu achei muito complicada, tá certo? Mas a gente vai usar essa informação, mas ela tá não clara, tá certo? Porque tá incluindo aí os que não praticam nada, né? Então vamos fazer isso, né? Vamos discutir essa questão. Bom, vamos somar todo mundo, tá? Vamos somar todo mundo que eu preciso chegar nos 166 pessoas que estão aqui, né? Eu preciso... O que são essas 166 pessoas? São os 32 que só praticam futsal, tem os 26 que praticam futsal e basquete, tem o B barra, que eu tenho que somar, que são as que só praticam basquete, tem o V barra, que só praticam vôlei, porque eles falam que praticam vôlei, não praticam mais nada, e existe o não. Eu chamei de N-Tio, as que estão lá no alojamento não querem nem saber de jogar nada, nem vai para a quadra, tá certo? Então, eu chamei de não, de N-Tio. E essa soma tem que dar 166. Isso para mim está claro. Para mim, isso que eu fiz aqui está perfeitamente correto, tá? Então, eu tenho 36 mais 26, que está dando 58, coloquei aqui. Mas B barra mais V barra
eu já tenho dessa outra informação que B barra mais B barra é 52. Então eu posso colocar aqui no lugar deste número, o número 52, eu coloquei aqui, e não praticam nada, 166. Agora eu somo 58 com 52, jogo para o outro lado, né? Vou achar 110, 110 menos 166 dá 56. Então quem não pratica nada são 56 pessoas, tá? E aí a informação do 48 não jogam basquete. Aqui é o que está pegando, né? 48 não jogam basquete. Quem não joga basquete? Quem só pratica vôlei, né? E quem pratica futsal, né? Porque o 26 aqui joga basquete. Então, se eu somar 32 com 16, está dando 48 e essa afirmação estaria certa. 48 não joga basquete. Mas, na verdade, quem está lá dormindo no alojamento também não joga basquete. Então, aí é que pegou. Teria que somar 48 com 56. Mas, vai de você aí, né? Se você acertou, você fica na sua, fica bem quietinho. Isso vale como... Agora, vamos ver, então, as afirmações 33 e 34, o que ele fala? Na afirmação 33, ele fala 16 pessoas praticam vôlei, tá certo? E nós podemos inferir que quem pratica vôlei realmente são 16 pessoas. O que eu fiz, né? 32, que é esse número aqui, não joga basquete, mais V barra, certo? É igual a 48. E aí eu passo o 32 para o outro lado. Tá certo? Eu estou assumindo que o que ele está falando aqui é uma verdade. 48 não joga basquete. Tudo que ele está falando ali no texto tem que ser verdade, eu não posso duvidar. Tá certo? Então, futsal mais vôlei tem que dar 48. Eu passo o 32 para o outro lado, o V barra é 48 menos 32. E o V barra, portanto, é 16. Tá? Demonstrei que a 33 está certa. Tá? Muito embora tenha esse problema que eu falei para vocês. E as pessoas que estão lá dormindo também não jogam basquete. Tá? Mas o jeito é desconsiderar. Ele deveria ter dito aqui, desconsiderando as pessoas, né, que não praticam nenhum esporte. Aí você diz, 48 não jogam basquete. Aí estaria certo. Mas vamos prosseguir. Então essa aqui está certa, né? A 33 está certa. A 34, um total de 56 pessoas não praticam esporte algum, nenhum esporte na plataforma. E nós achamos isso também, 56, através desse cálculo aqui que eu fiz, né? Demonstrei aqui que o N barra o não é 56. Portanto, isso aqui também está certo. Então, C e C na 33 e 34 com alguma ressalva. Vamos prosseguir? Bom, aqui é um problema bastante interessante que envolve a equação da parábola, mas eu pensei que ia calcular vértice, na verdade, já calculou a equação da vértice, né? Na verdade, o que eu fiz? Isso, a gente sabe que o H é uma altura e o D é uma distância, mas eu posso escrever H, Y e X também, né? Para ficar mais simples e manuseável daquilo que a gente está acostumado, né? Então, você tem uma equação de parábola em que o zero é raiz, certo? Se você chutar zero aqui, 0 ao quadrado é 0 dividido por 12 dá 0, vezes menos 1 dá 0, 0 mais 0 é 0. Então, quando x é 0, o y é 0. Então, x é igual a 0 é raiz. Mas o 12 também é raiz, tá? Se você colocar 12 aqui, tá certo? Você vai ver que quando o x é 12, isso vai dar menos 12 mais 12 dá 0. Tá? Então, essa equação, quando você coloca 12, também dá 0. E aí você tem que o vértice, né? Ele está no meio entre o 0 e o 12. Aqui, o x igual a 6 te leva, né, no valor de y. Então, se você chutar x igual a 6 nessa equação aqui, você vai descobrir que o y é igual a 3, que é a altura máxima. Outra maneira seria você calcular, você tem uma equação do segundo grau, você calcula o delta, né? B2 menos 4AC, achei o delta, tá? Aí você faz menos delta sobre 4A. Então, o que vai acontecer, né? O menos delta sobre 4A te dá o y do vértice, né? Então, se você tem 12 sobre 4, dá 3, né?
se o delta, por exemplo, der 12. Então você tem como calcular o y do vértice, tá? O y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Então, mas você pode também, sabendo que o x é 6, aqui na metade você chega no máximo. Entre 0 e 12 o x é 6, você chuta x igual a 6, você vai descobrir que a altura máxima é igual a 3. Ele está falando que a altura que atinge a bola, a altura máxima é superior a 4 metros. Isso está errado, tá? Então o exercício 35 está errado. Agora, como é que é o 36? Aí você está calculando o volume de esfera, né? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, tá? 4/3 de πr ao cubo. Mas o diâmetro é 20. Significa que o raio é 10, tá? Ele fala que o diâmetro é 20. Se o diâmetro é 20, quanto que é o raio? O raio é 10 centímetros, tá? O raio ao cubo é 10 ao cubo, né? Tudo bem, que aparece esse 1000 aqui, né? 10 ao cubo. Agora, você tem a afirmação dele. O volume dá maior que 4.000 centímetros cúbicos. Calcula o volume. O volume é 4/3, tá aqui, 4/3 de π, que é 3,1 que ele fala. R ao cubo, mas o R é 10. Então fica 10 ao cubo, que nem está aqui. Aí você fala o seguinte, se isso aqui fosse 3, eu poderia cortar. Ia dar 4.000, se fosse 3. Mas como aqui é 3,1, esse volume vai dar maior que 4.000. Por isso que eu escrevi aqui, maior que 4.000. Porque o π não é 3, o π é 3,1 que ele está falando, 3,14. Então vai dar bem mais se você multiplicar o 4 vezes 3,14 dividido por 3, você não precisava fazer essa conta. Você poderia fazer uma espécie de indução, né? Você está chutando 3, você cortaria, daria os 4.000. Mas o π não é 3, o π é maior. Então, se eu fizer a conta, eu vou obter um valor com certeza maior que 4.000 e ele está falando inferior, tá? O volume está dando maior. Tá entendendo? Tá tranquilo? É isso que está acontecendo, tá? O volume é maior da esfera para esses dados aí e não inferior a 4.000. Portanto, essa questão 36, ela também está errada, tá certo? Ela também é E. Muito bem? Eu espero que você tenha entendido calcular o volume de uma esfera. 4/3 de πr ao cubo, ele deu o diâmetro é o dobro do raio, então o raio é a metade, o raio é 10. Tá? Então faz 4/3 de πr ao cubo. Essa questão do π é uma análise que é muito melhor você não precisar fazer conta, né? Você faz uma análise e você chega que vai dar maior que 4.000 centímetros cúbicos. Vamos para o 37? Bom, aqui a gente tem esse gráfico, né, que está já dizendo que entre 0 e 12 você tem essa situação do máximo. E é o que ele fala aí, representa a altura do movimento efetivo da bola, é necessário que a distância esteja entre 0 e 12. Isso eu considerei como verdadeiro, tá? O 37 é D. Se o x estiver entre 0 e 12, o ponto máximo está entre 0 e 12, a altura máxima. Vamos prosseguir? Bom, aqui você tem calcular, por exemplo, a quadra de vôlei é 18 por 9. Ele pede a área. O que é a área? Lá na frente ele vai pedir a área, né? Acho que é no 39 ou no 40 ele vai pedir a área, que é 18 vezes 9. Isso você não podia ter errado, né? 18 vezes 9 você sabe calcular, né? E aí você faz a área, certo? Então essa é uma coisa que ele vai pedir também, tá certo? Então ele faz eu fiz um monte de desenhos aí para expressar a situação, né? Mas você tem em linhas gerais o seguinte, eu vou imaginar aqui uma pessoa nessa situação aqui que eu vou pôr em vermelho, né? Aqui é feito uma pessoa que está sacando a bola a uma altura de 1,20 m do solo. Então essa altura aqui, ela é 1,20 m do solo, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui 1,20 m, essa distância aqui, tá? E aí você vai fazer um saque, né? Você vai bater a bola aqui, a partir daqui ela vai seguir uma inclinado aí, né? Uma linha inclinada para cima, tá certo? Ela seja lançada de uma altura de 1,20 m do solo, a bola passar para a quadra adversária sem tocar a rede. Então, você sabe o tamanho da rede, né? A rede ela tem uma altura de 2,20, que eu escrevi aqui, tá? E aí ele fala o seguinte, para passar para a quadra adversária, ela tem que ultrapassar, então ela sai de 1,20 m e tem que ultrapassar 2,20 m.
Então, nessa situação, entre o saque e a bola percorrerá mais de 9 metros. Você não precisa fazer conta alguma, né? Porque se essa distância aqui da quadra, né, é 9 metros, você sabe que a quadra ela tem um total de 18, que nem fala aqui, mas a rede fica no meio. Então, essa distância aqui é 9, conforme eu escrevi aqui em preto. Tá? Então, essa inclinada aqui ela é hipotenusa, e a gente sabe que a hipotenusa ela é sempre maior que o cateto. Tá? Então, essa distância aqui é maior que essa. Então, essa distância aqui, por isso que eu coloquei que é maior que 9, portanto, o 38 está certo. Tá? Esse exercício está certo. A bola vai percorrer a hipotenusa, e a hipotenusa é maior que o 9, que é meia quadra. Tranquilo? Vamos prosseguir? Agora o 39, você tem um cálculo de tangente, tá? Ele fala que se você tiver um triângulo ABC, né, onde aqui é A, aqui é B, e ele esclarece isso direitinho, e 60 o ângulo BAC, então ele quer que você saiba o que é uma tangente. A gente viu que a tangente de 60 é raiz de 3, então isso aqui é a tangente de 60, tá? Que é cateto oposto, que é o x, que eu quero saber, que é essa distância. Ele fala uma distância lá da pessoa que bateu, né, que fez lá que tocou o ponto onde ela toca a quadra. Então, uma distância da pessoa, a pessoa está no ponto C e a bola está no ponto B. Quanto que é a distância BC? Eu chamei de x, tá? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o 3. Então, na verdade, o x é 3 raiz de 3. Tá? Eu passo 3 para lá, o x é 3 raiz de 3. Mas o raiz de 3 é 1,7, né? Então, isso dá 5,1. E aí, o que acontece? O resultado está dando 5,1, tá? Para x. Então, ele fala que a distância é inferior a 5 metros. Portanto, o que está acontecendo aqui com o 39? Ele está errado, tá? O 39 está errado, porque a distância dá 5,1 metros, portanto, que é a tangente, né? Cateto oposto sobre cateto. Aí você tem o x, que é essa distância, é 3 raiz de 3, que dá 5,1 e não 5, e nem menor que 5. Portanto, agora nós vamos fazer o 40. A área da quadra de vôlei é 162, o 40 ele está aqui à direita. A área é lado vezes lado, tá? Eu estou chamando, olhando de cima a quadra, tá? Eu tenho que aqui é A e aqui é B. Então, A vezes B é a área. Um lado é 18, o outro é 9, dá 162. Ela dá igual a 162. Então, a área da quadra de vôlei é igual a 162? Sim, sim, ela é igual a 162. Portanto, este exercício, portanto, essa afirmação de número 40, ela está certa. Beleza? E aí estão feitos os 10 exercícios da prova. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos. Espero que vocês tenham ido bem na prova, né? Tem muitos conceitos que ela poderia ter cobrado e não cobrou. Alguns conceitos envolvendo 413 multiplicado por 960. Aquelas coisas muito complicadas que poderiam ter sido evitadas, mas de qualquer forma você teria que fazer e ver que aquilo dá 55. Realmente é uma divisão que dá 55, né? De um número grande por um outro número grande dá 55. Mas eu acho que, de uma maneira geral, dava para você ir bem em muitas coisas, né? Eu espero que você tenha ido bem. Eu gostaria de deixar um abração a todos e a gente se vê em algum outro momento. Um abraço a todos e até mais.